Olá, gente, bom dia. Hoje estarei trabalhando com vocês sobre expressão, né? Calcular o valor da expressão, encontrar um valor para essa expressão toda aqui. Se a gente observar, a gente tem vários quesitos aqui importantes, né? Para a gente ressaltar. A gente tem divisão de um numerador fracionário com um denominador que está na forma decimal. Temos também uma potenciação de base decimal, temos uma raiz quadrada de um número decimal, temos uma potenciação de base fracionária. Gente, o segredo para resolver uma expressão como essa é a gente ir melhorando a cada linha. Antes de começar a resolver, vamos traçar algumas estratégias. A primeira estratégia é transformar o 0,5 em fração. Vamos transformar o 0,5 em fração, tá, gente? Depois eu vou explicar para vocês porque essa é a melhor solução. O 0,1 ao quadrado a gente consegue calcular de maneira tranquila, tá? Então eu não vou precisar transformar em fração, não. Vou deixar mesmo em decimal. Aqui vai ser um número solto. A gente vai repetir várias vezes ele nas linhas seguintes. Até porque, se a gente observar, não tem potência, não tem raiz, então ele está solto na expressão. A gente vai calcular essa raiz quadrada de 0,01, que a sugestão é transformar em fração também, tá? Vamos transformar isso aqui em fração, até porque é mais fácil resolver. E o 1 sobre 2 ao cubo, vamos deixar mesmo em forma de fração, tá? Porque é bem tranquilo de responder quando a potência é de base fracionária. Beleza, então a gente vem para o nosso rascunho, que eu vou separar da minha expressão. Aqui no meu rascunho eu vou estar fazendo as transformações, tá? As transformações de decimais para fração. Eu vou lembrar da base 10. Por que eu vou lembrar aqui da base 10? Porque lembra quando a gente vai transformar decimais em fração, a gente lembra da base 10, o número que vai no denominador, certo? E também eu vou lembrar sobre os números primos, porque os números primos, eles são essenciais para fazer decomposições, simplificações, né? E assim por diante. Bom, temos aqui os nossos números primos, lembrando que os números primos são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Temos o 2, o 3, o 5 e o 7. Os números primos mais usuais para fazer simplificações, tá? Lembrando, voltando à nossa expressão, o que a gente quer fazer? Transformar 0,5 em fração. Então vamos lá. Vou escrever aqui letra A, tá? Só para poder organizar. 0,5 vou transformar em fração. Como eu faço isso? Gente, já que a gente quer transformar em fração, vou pegar aqui minha caneta preta. Eu vou traçar o sinalzinho, né, de fração. E vou lembrar de uma coisa importante. No numerador eu vou escrever todo o número ignorando o zero e a vírgula, né? Vai sobrar o 5, né? Sobrou o 5. Agora sim que eu vou lembrar na base 10, no meu denominador. Quem que eu vou colocar no meu denominador? Os elementos da base 10. 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Mas qual número eu vou utilizar nessa fração? Veja bem, o 0,5, quantas casas tem após a vírgula? Tem uma só, né, gente? Se tem uma só, você vai preencher
utilizando o 10. A quantidade de zero que tem o 10, um só, né? Uma casa após a vírgula. Então vou utilizar o 10. Gente, 5 décimos a gente pode muito bem substituir aqui na nossa expressão, tá? Mas o recomendável é que a gente faça a simplificação para ficar mais tranquilo a nossa expressãozinha, né? Na hora de calcular ele. Veja bem, 5 décimos, eu tenho o número primo 5 aqui. O que isso leva a crer? Lembra que os números primos são divisíveis por 1 e por ele mesmo? Pois bem, eu tenho um 5 no meu numerador e tenho um algarismo que termina com 0 no meu denominador. Vamos lembrar que quando ele termina com 5 e termina com 0, ele faz parte da família dos 5. Logo, iremos simplificar 5 décimos por 5, tanto em cima como embaixo. Logo, eu terei a seguinte fração, equivalente, né? 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Prontinho. Eu tenho aí 1 sobre 2, né? Uma fração que é equivalente a 5 décimos. Vocês podem muito bem colocar tanto 5 décimos como colocar 1 sobre 2 na minha expressão, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Qualquer uma dessas frações que vocês colocarem lá está correto. Só que o mais usual é a gente fazer a simplificação e substituir pela fração irredutível. O que seria uma fração irredutível? Aquela que a gente não consegue mais fazer simplificação. Tudo bem? Então vamos substituir aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai melhorar linha por linha? Vai ficar 2 terços dividido por 1 sobre 2, né? Que a gente acabou de encontrar aqui. Eu sei que tem muita gente que já sabe que 0,5 é 1 sobre 2, mas o objetivo dessa expressão, a gente encontrar o valor final dessa expressão, e a gente está revisando esses conceitos, tá? Vamos lá. Aqui eu vou escrever 0,1 ao quadrado. Lembra que a gente não vai mexer com isso daqui, a gente vai calcular mesmo na forma decimal. Menos 0,08, a gente não vai mexer também, não tem potência, não tem raiz, então a gente só vai copiando. Mas aqui a gente vai mexer, né? Vamos lá. Vamos escrever a letra B. A gente vai transformar o 0, só relembrando, 0,01 em fração. Pois bem, vamos colocar o sinalzinho de divisão. Ignorando o 0 e a vírgula, que número que eu fico? Eu fico com 1, certo? E agora no denominador vamos pensar na base 10. Que número que eu vou colocar, professor? Veja bem, quantas casas eu tenho após a vírgula? Eu tenho uma e tenho duas. Tá aqui o algarismo, 100. Tem 2 zeros, né? De acordo com o número de casas que eu tenho. Então eu vou colocar 1 sobre 100. Já está na forma irredutível? Sim, já está na forma irredutível. Não conseguimos mais fazer simplificação com 1 centésimo, tá? Então a gente vem na nossa expressão, vamos substituir. Vai ficar raiz quadrada de 1 centésimo. Beleza? Vamos copiar. Lembra que a gente não vai transformar isso em decimal, a gente só copia, porque a gente vai melhorando linha após linha. Pois bem, olha só o que a gente fez com a nossa expressão. A gente fez alguns ajustes, tá? E depois desses ajustes, a gente vai traçar outra estratégia. Como assim outra estratégia? Veja bem, a gente vai organizar a nossa expressão em cálculos.
tá? A gente vai resolver separadamente no nosso rascunho, cálculo por cálculo. Vamos começar por essa divisão aqui, ó. Essa divisão de fração. Vai ficar o quê? Deixa eu só melhorar aqui. Não aparecer. Aí, melhorei aqui. Vamos pegar esse daqui, 2/3 dividido por 1/2. Eu vou chamar de cálculo número 1. Tudo bem? Vou pegar aqui, ó, e vou chamar de cálculo número 2.